A gente vai conversar rapidinho, 10 minutinhos, então, com a Bia, com a Amanda, com a Cora e o Jonas. Vou pedir o mesmo para falar um pouquinho de onde vocês são, né? Porque a gente é de diferentes partes do país. Eu vou até sentar aqui, né, gente? Por que essa distância toda? Como assim? Para falar um pouquinho de onde vocês são, né, aqui no Brasil, para qual colégio vocês vão. E vamos começar assim com um pouquinho de tipo, o que vocês têm mais expectativa para essa experiência? Acho que está todo mundo indo para os colégios em agosto, né? Então, sem pressão, mas mês que vem. Tá bom. O meu nome é Beatriz, eu sou de São Paulo, capital, e eu estou indo para o WC de Ligia, Armênia. Sinceramente, eu estou esperando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu não quero esperar tanta coisa para ver o que vai acontecer lá. Então, eu não sei, estou esperando tipo, conhecer novas culturas, fazer amizades e começar a ter mais autoconhecimento e fazer coisas novas que eu nunca fiz antes. Meu nome é Amanda, eu sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Eu vou para o Colégio da Itália e eu acho que essa experiência, para muitas pessoas também que estão no processo seletivo, é aquela espera louca e aquela idealização toda que você tem de ir para um colégio. E quando você passa, é um pouco difícil de balancear essas expectativas com a realidade que você vai ter lá. Mas eu acredito que todos nós selecionados, assim, nós temos uma expectativa de uma coisa diferente do que a gente tem aqui no Brasil, desafios novos, pessoas completamente diferentes da gente que vão instigar a gente a pensar de outra maneira. Então, eu acho que a gente tem que estar muito aberto para essa nova experiência. E é isso. Bom, eu sou a Cora, eu sou de Minas, eu sou do interior de Divinópolis, 2 horas de BH. E eu estou indo para os Estados Unidos, integrando a gangue brasileira nos Estados Unidos. E eu acho que, assim, quando a gente passa, porque querendo ou não, as pessoas perguntam muito sobre o processo seletivo, querendo ou não, é um processo longo, é demorado, você fica naquela expectativa, você pesquisa. E quando você passa, é aquele mistura de sentimentos, sabe? Assim, nossa, passei por tudo, e agora? E acaba que todos aqueles sentimentos, aquelas expectativas, aqueles medos, ansiedades, tudo se mistura e você fica assim, ai meu Deus. Então, assim, descrever realmente o que eu sinto, eu não sei. Mas vai muito disso, sabe? Dificuldades com a língua, dificuldades com alimentação e se eu vou adaptar rápido ou não. Mas é muito o que a Amanda disse, assim, de estar aberto para isso, sabe? Vai ser difícil, algumas horas vão, e se for, a gente vai levando. Então é isso que eu tenho em mente mesmo, sobre como vai ser. Meu nome é Jonas, eu sou de São Sebastião do Paraíso, não sou de Minas Gerais, e eu vou para os Estados Unidos junto com a Cora. E ao mesmo tempo que bate aquela curiosidade, aquela expectativa para saber como que vai ser lá no WC, num país totalmente diferente, uma cultura diferente, com pessoas que você nunca viu na vida, de países que você nunca nem imaginou que existia, bate aquele medo também, porque você está deixando um país que você conhece, pessoas que falam sua língua, pessoas que te entendem. Então, é bem contraditório, mas ao mesmo tempo que é contraditório, é bem interessante. São sentimentos muito interessantes. E é isso. Como eu falei, né, aqui a gente está com, hoje, agora, nesse momento, só 4 dos 11 que foram selecionados. O pessoal está aqui em São Paulo para o final de semana, nem todo mundo pôde vir para esse final de semana, mas para conhecer, igual eu falei, a gente publicou no site, na nossa página no Facebook também, a lista dos selecionados. Eu acho que uma coisa que o pessoal está perguntando bastante também é como é que foi o processo seletivo para vocês? Então, assim, teve alguma etapa que foi mais apreensiva do que outra? Eu acho que a etapa que eu estava mais apreensiva mesmo foi a etapa da entrevista. Porque eu nunca tinha feito uma entrevista na vida, então eu estava tipo, desesperada. Tipo, que coisas eles podem perguntar e se eu não souber responder na hora? Então, acho que foi o que eu mais estava apreensiva, principalmente porque saiu o resultado da prova que eu tinha passado, então vem aquela ansiedade, aquela coisa de começar a discutir, ver o que é o WC mais a fundo, começar a discutir, ver os colégios.
tava uma loucura e, ao mesmo tempo, eu nunca tinha feito uma entrevista, então eu fiquei muito nervosa, assim. Mas até que eu consegui ficar relativamente tranquila na entrevista, que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que essa foi a etapa que eu fiquei mais apreensiva. A minha experiência foi bem diferente da dela, porque eu tentei o processo seletivo da WC pela primeira vez para a geração de 2016, 2018. Só que eu estava no primeiro ano, no caso. Só que eu não passei na prova escrita, na prova objetiva. E quando você quer muito e você não passa, acaba que você fica decepcionado, você fica triste. E a Cora também passou por isso. E você, desanima um pouco, mas você continua querendo muito. Então, no outro ano, eu decidi tentar novamente. E eu passei na prova escrita. E para a entrevista e para o convívio, eu já estava mais tranquilo, porque não dava para eu fingir ser o que eu não era, ou esconder alguma coisa do que eu era. Então, eu tentei ficar mais relaxada. E se fosse aquilo que eles estavam procurando, era. Se não fosse também, eu não podia mudar quem eu era para poder se encaixar no WC. Inclusive, não existe um perfil exato, coisas que você deve fazer ou deve gostar. Mas eu acho que uma coisa importante, quando eu estava no processo seletivo, depois que eu vi que eu tinha passado na prova escrita, era que, a coisa que eu usei como lema, assim, era deixar rolar mesmo, porque quando eu ficava muito preocupada, aquilo acabava me angustiando mais e foi péssimo da primeira vez. Então, da segunda vez que eu já estava com essa mentalidade mais aberta, assim, foi bem melhor. Então, até um conselho para vocês que ficam, super nervosos. É normal ter que, convencer os pais ou tentar explicar ou querer saber mais, mas também relaxar e deixar as coisas acontecerem também flui. Comigo, eu demorei mais tempo para aprender do que a Amanda, porque eu sou um caso raro das pessoas que fizeram 3 vezes o processo. Por conta do histórico e tal, que eu repeti meu primeiro ano por uma escolha lá que eu fiz. Então, eu fiz minha prova 2 vezes no primeiro ano e 1 vez no segundo ano, e hoje eu estou aqui e passei. Mas essa parte do sofrimento, aquela questão da expectativa, né? Realmente, eu ficava muito pilhada, nossa, eu tenho que passar muito nervosa. Aí chegava na prova, nada fluía, eu lia os negócios, ficava embaralhando na minha cabeça as questões. E, então, assim, eu posso dizer que nesse último ano, né, o ano passado, quando eu fiz, foi tudo muito mais tranquilo, porque eu fui na vibe, né, deixa fluir, se for para ser, vai ser, se não for ser também, deixa rolar, outras coisas vão vir na minha vida. Então, foi muito mais fácil, sabe, todas as etapas. A entrevista eu fiquei também um pouco mais tensa do que na prova, porque eu nunca tinha feito uma entrevista, mas é muito tranquilo, sabe, foi tudo muito natural. É aquela questão, quando você vai fazer seu application, você coloca basicamente você lá dentro, né? Nos textos, você se mostra lá. Então, você tem que continuar se mostrando sempre, e na entrevista você ser condizente com aquilo que você escreveu. Não adianta você tentar florear uma pessoa que você não é, porque é exatamente isso. Não existe uma fórmula para você ser aprovado no WC, entendeu? Existem as pessoas e a gente está aqui, muito diferentes, né? A gente é muito diferente, todo mundo. Então, é isso. Então, pra mim, a parte mais tensa que eu achei foi a prova escrita. Porque eu tinha na minha cabeça que só pessoa de escola particular ou escola federal passava. Mas eu, aluno de escola pública, falei, vamos tentar, quem sabe, né? Já vale a experiência. Então, foi mais tenso ainda quando eu cheguei no local de prova, vi pouquíssimas pessoas de escola pública. Então, porque a maioria das pessoas tem aquela mentalidade. O WC é só pra pessoa de escola particular. Gente, não é. Pode tentar que às vezes dá certo. Então, e também fiquei assim, com muito medo por causa do conteúdo. Então, eu estudei um pouquinho pelo conteúdo do site, que já ajudou bastante. Então, as pessoas que têm medo, assim, que é de escola pública, ou até mesmo pessoas de escola particular que não têm muita confiança, eu recomendo seguir o que está escrito no site certinho, porque para mim valeu a pena. E não tenha em mente que só a pessoa de escola particular que passa, gente, não é. Eu só queria dizer que vocês têm muitos fãs online já, tem muita gente mandando beijo, coraçõezinhos. Então, ano que vem não aceito nada menos.
Apenas. A gente tem uma torcida aqui, essa galera louca que foi para trás da câmera, tá ensandecida. Eu acho que uma última perguntinha, aproveitando que vocês estão aqui, então, né, qual a mensagem que vocês deixariam, principalmente do que foi até agora? Tudo bem que vocês ainda nem chegaram no colégio, então é uma experiência limitada e reduzida, mas qual é a mensagem que vocês deixariam para quem está interessado para se inscrever no processo seletivo desse ano, ou já olhando para a possibilidade da UWC em anos futuros? Vamos começar por lá, para mudar? Pode ser? Então eu recomendo aplicar, fazer a inscrição, mesmo que você ache que você não vai passar. Porque eu também tinha muito na minha cabeça que eu não ia passar de jeito nenhum. E quando eu passei da prova escrita, eu fui para a entrevista, e terminei a entrevista também com o mesmo pensamento, que eu não ia passar. Aí eu passei, fui para o convívio. Terminei o convívio também com o mesmo pensamento, que eu não ia passar. Eu não tinha muita confiança em mim mesmo. Então, mesmo que você não acredite em você mesmo, não custa nada aplicar, gente. Vale a pena. É uma experiência fantástica, assim. Mesmo fazendo só a prova escrita, ou não passando de uma parte do processo, já é uma experiência fantástica. As pessoas que você conhece durante o processo seletivo são pessoas incríveis, assim. É uma experiência muito fantástica. Bom, mais ou menos na mesma linha do Jonas mesmo, para a gente não deixar se limitar pelos nossos medos, porque eu vejo que a gente fala muito, quando a gente começa, se introduz nesse movimento do WC, de não subjugar o outro, não subjugar a cultura dos outros, mas muitas vezes a gente subjuga nós mesmos, sabe? E a gente se rebaixa e aí fica naquela vibe, eu não vou passar. Então, não se deixar limitar por esses medos, não se deixar limitar por esses padrões que talvez você tenha que seguir, que talvez você não se encaixe. Porque cada um tem seu próprio jeito e esse seu jeito não precisa ser igual ao do outro para ser maravilhoso. Então, se jogar mesmo na experiência, não ficar achando que você tem que falar frases ou palavras bonitas para você passar, entendeu? É você ser você mesmo. Então, se joga e vamos ver aí no que dá. Se vocês vão estar aqui no ano que vem ou não. Uma coisa que eu achei interessante sobre a UWC, que antes de participar do processo seletivo eu não tinha entendido, é que a UWC é bem mais que os colégios. Eu tive uma experiência mês passado de uma italiana que estudou no colégio Singapura. As duas filhas dela foram no colégio pro país de Gales e ela casou com um cara da minha cidade e morava lá. E quando ela mandou mensagem pra mim, eu fiquei... Eu não tô acreditando, porque as pessoas, elas passam pelo WC, mas, aquilo continua com elas, e isso é muito interessante. Então, eu acho que é importante, quando você está aplicando para o WC, você também conhecer o que na verdade, o WC é, porque, na verdade, não é só um intercâmbio que... tem outros programas de intercâmbio que existem. Na verdade, eu acho que, quando você começa o processo seletivo, também é importante você entender aonde você está se metendo, que eu acho que isso até ajuda você a se construir dentro do processo seletivo, entender o que você está fazendo lá, entender, até você mesmo entender se você seria do perfil da UWC e não ficar se limitando, porque muitas vezes a Juliana falou aquilo e eu achava que ninguém passava se usasse aparelho. Por incrível que pareça. Eu achava, não. São coisas ridículas. São coisas que a gente pensa que, sabe, sei lá, se eu gostar de tal coisa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As pessoas que passaram, eu tava falando isso com eles, nós somos muito diferentes. Claro, a gente pode ter alguma característica comum, porque isso acontece com qualquer pessoa que você encontra na rua. Mas, são pessoas totalmente diferentes, então se você vai tentar o WC, que eu recomendo muito, não se prenda a coisas que você acha que você deve fazer, porque às vezes isso vai até te atrapalhar. Então, seja você mesmo e participe do processo. Tá. Uma coisa que eu falaria, que eu acho que é uma coisa muito importante, que eles já comentaram um pouco, é acreditar em si mesmo na hora de fazer o processo. Tentar fazer cada etapa com confiança que você tem a chance, você é capaz de passar por isso, passar pelas etapas. E também, durante o processo seletivo, se manter com mente aberta, porque o processo seletivo não é só em si, sei lá, um teste que você deve passar, mas sim um processo de autoconhecimento para você se reconhecer a si mesmo e cada vez melhorar, não sei, acabar se conhecendo mais para você ter noção de o que você é
E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que você sempre tem que manter essa mente aberta. E acho que é isso. Tinha como ter porta-vozes melhores, melhor do que a pedida. Bom, só recapitulando, a Bia, a Amanda, a Cora e o Jonas fazem parte da geração de 11 alunos que vão começar nos colégios a partir do segundo semestre desse ano. Né? Eles participaram do processo seletivo, se inscreveram em junho do ano passado, e aí é um processo que hoje em dia praticamente dura um ano, né? Eles ficaram sabendo, a gente divulgou oficialmente em junho desse ano os selecionados. As inscrições, recapitulando aqui rapidão, as inscrições para esse ano estão abertas, é só ir lá no site, que é vagas.uwc.org.br. Aproveitando, então, a partir de amanhã, a gente entra na última semana de inscrições antecipadas, e também no dia 22 é o último dia que a gente vai receber, né, de acordo com o cronograma que está detalhado nesse site, que vocês podem entrar, que a gente vai receber as solicitações para isenção, os pedidos de isenção. Qualquer dúvida, para entender um pouquinho mais o processo seletivo, pode entrar também no guia, o nosso guia que a gente preparou é guia.uwc.org.br, mas como a gente prometeu, agradecendo o pessoal que está conectado, a gente tem ex-alunos, a gente tem novos alunos, o Thompson está aqui, o Daniel já falou mais cedo, a gente tem pais também conectados, então a família inteira está aqui ligada. Está rolando umas curtidas aqui, umas reações. Mas só reforçando o que a gente prometeu, essa é a nossa primeira transmissão ao vivo, real, oficial, aqui na nossa página, mas a gente também vai fazer outras para poder tirar dúvidas sobre o processo seletivo especificamente. Hoje a gente queria aproveitar que está todo mundo aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre os colégios, mas a gente também vai fazer outras transmissões, pode ficar ligado na página, curtir e tudo mais, e acompanhar as nossas postagens, que a gente volta a conversar para tirar dúvidas sobre o processo seletivo desse ano, tá bom? Então é isso, boa noite para todo mundo e brigadão pela companhia.